Olá, começando agora mais um Conexão Legislativa aqui na Rede Alesp. E eu tenho um convidado muito especial hoje aqui no Conexão Legislativa, é o Dr. César Eduardo Fernandes, presidente eleito da Associação Médica Brasileira. Tudo bem, doutor César? Bem-vindo ao Conexão Legislativa. É um prazer estar com você, Júlia, né, num programa que eu suponho vai nos dar liberdade para tratar de assuntos relevantes em relação à saúde da população, que afinal é o que interessa com a prestação do serviço que nós médicos fazemos. Obrigado pela Justamente. oportunidade. Obrigado, senhor, por abrir aí um espaço na sua agenda. Nós sabemos, e aproveitando o gancho do que o senhor falou sobre saúde, o quanto a comunidade médica, nesse ano de 2020, teve um trabalho ainda mais, como é que a gente pode dizer, um trabalho ainda mais, não só importante, a palavra, mas o quanto se mostrou que a comunidade médica do Brasil é essencial no dia a dia da população. Às vezes, né, imagino que algumas pessoas nem sempre entendem aquilo que o médico faz, no sentido não só da consulta, né, mas ele pensa além disso, né, pensa na saúde pública e tudo mais, e surgiram desafios enormes, né, nesse ano de 2020. Primeiro, eu queria ouvir do senhor, doutor César, que tem uma larga experiência na medicina, como foi para vocês esse momento de pandemia? Entender em que momento nós estávamos lá no início do ano. Eu acho que a sua pergunta é muito importante e ela traz inúmeras reflexões e inúmeras constatações que nós se pôde constatar, melhor dizendo, ao longo desse período. Parece que nós já estamos há um século vivendo essa situação, né? Mas, na verdade, nós temos aí um pouquinho mais do que meio ano, né? Um pouquinho mais do que 6 meses. Basta lembrar, né, que nós começamos isso em março, né? Nós estamos em novembro. Ou seja, nós temos aí aproximadamente 7 meses completos, 7 meses e meio, em que vivemos a tragédia humana que é essa pandemia, né? Precisou, parece, passar por uma situação dessas para que todos nós, né, para que todo cidadão brasileiro, e eu diria para que as pessoas de um modo geral, no mundo todo, mas em especial aqui entre nós, entendessem a relevância da qualificação da saúde prestada à população, né? A saúde, nos dias atuais, ela demanda muitos recursos. Não é barato fazer uma saúde qualificada para a população. Você tem as ferramentas diagnósticas, né, de sofisticados, com treinamentos altamente qualificados, com longa curva de aprendizado, e isso tudo gasta bastante recurso da saúde pública, né? Então, isso trouxe à tona as deficiências que nós vivemos. E é importante que os gestores de saúde, tanto público quanto privados, né, possam aproveitar esse momento em que tivemos que fazer tudo de maneira assodada, muito rápida. Nós não conhecíamos essa doença. Imagine cada um de nós no Réveillon de 2019 para 2020. Jamais, jamais imaginamos, quando estávamos fazendo o brinde de Réveillon, né, desejando um bom ano para as pessoas, jamais, no pior que nós pudéssemos ter, imaginaríamos que teríamos um ano com uma tragédia das dimensões que essa tragédia está se mostrando, né? Eu estou colocando no presente essa situação porque nós estamos no curso dessa pandemia. Nós ainda não saímos dela, ainda que equivocadamente algumas pessoas entendam que sim. Os nossos números estão melhorando, graças a Deus, né? Estamos baixando o número de contaminados, o número de mortes, mas ainda vivemos a pandemia. Em alguns lugares estamos vivendo uma segunda onda muito trágica, né? Especialmente em países europeus, como é de conhecimento de Sim. todos. Então, eu acho que nós médicos fomos surpreendidos, nós aprendemos sobre essa doença, hoje sabemos muito mais sobre essa doença, sabemos muito melhor como diagnosticá-la, como tratá-la, temos melhor resultado na sobrevida de pacientes graves, né? Todo o acervo terapêutico que se tem, né? Se aprendeu aquilo que tem validade, aquilo que não tem validade.
E do ponto de vista dos profissionais de saúde, porque a gente sempre fala do médico, mas eu quero lembrar que o aparato profissional que dá suporte à prestação de serviço em saúde envolve inúmeros profissionais, igualmente Sim. valiosos. Envolve os enfermeiros, terapeutas, né, o maqueiro, o porteiro do hospital. Mas aqui, certamente, estou esquecendo, não importa, eu quero falar do todo, quero falar do plural. Né? Então, nós temos que lembrar que esses profissionais também emprestam o seu tempo, a sua dedicação. Não se tem medir a dedicação e o comprometimento. Isso é algo que não está no contrato que as pessoas fazem com os serviços de saúde, isso está na alma delas. Né? Isso foi reconhecido pela população. A Sim. população reconhece, né? Alguns tratam os profissionais de saúde, o médico inclusive, como heróis. Agora, eu quero dizer que nos envaidece muito o conhecimento da população, o fato de nos tratar como heróis, como benfeitores da população. Mas eu queria que nós fôssemos reconhecidos, nós médicos e os demais profissionais de saúde, como profissionais que exercem uma profissão, que precisam ser valorizados como, não é, que se dê possibilidade de educação continuada, né, para os médicos, que se dê uma carga horária de trabalho digna em que eles possam suportar, que eles tenham uma remuneração compatível, não é, com a complexidade do trabalho que exigem, melhor dizendo. E eu quero dizer para você que a condição do médico hoje no Brasil é sofrível, é sofrível. Você vai observar que nenhum médico vai reclamar do seu trabalho, da carga de trabalho, vai reclamar do seu salário, né? Ele tem na alma, e eu acho que isso é extensivo aos demais profissionais de saúde, essa vontade de ajudar, de fazer um bom trabalho, de contribuir para a saúde das pessoas. No caso específico, estamos falando da Covid, mas Sim. não existe só Covid, né? Existem várias outras doenças que Existem continuam outros a incidir momentos. da mesma maneira, algumas delas, inclusive, postergadas em relação ao seu tratamento. Eu acho que a hora que nós terminarmos a Covid, não sei quando isso vai acontecer, tem uma porção de doenças e de tratamentos represados, de hipertensão Com certeza. arterial, de diabetes descontrolado, de cirurgias eletivas que foram postergadas. Então, vai haver uma pletora. Então, isso veio agravar o sistema de saúde. Né? Tem algo muito represado, né? Como se nós tivéssemos colocado um dique enorme, né, para represar questões que parecem ser secundárias e não são, para dedicar apenas ao Covid. Então, Então, para concluir, né, pode concluir, doutor. eu diria que, para concluir, acho que isso trouxe à tona de que a saúde precisa ser olhada com mais responsabilidade, com mais cuidado e com mais investimento. E acabar com a corrupção na saúde. Acabar com a corrupção na saúde. Né? Mesmo na pandemia, vocês da imprensa noticiaram coisas terríveis de hoje, né? Que governantes, que gestores se aproveitaram desse momento, né? O não rigor com as licitações, as compras que foram feitas aceleradamente, para desviar dinheiro público e mesmo dinheiro de organizações lamentáveis. Isso tem que acabar. E, doutor, a gente sabe que dentro dos desafios que a comunidade médica teve, além de, né, precisar conhecer no dia a dia essa nova doença, né, porque também era uma coisa nova para a comunidade médica, se falou muito com relação, principalmente, a todos os profissionais de saúde na linha de frente, com relação àqueles equipamentos que dariam segurança aos profissionais de saúde, as famosas EPIs. No próprio site da Associação Brasileira Médica tem um canal justamente de denúncia sobre isso. Gostaria que o senhor fizesse uma análise de como estava, se os profissionais eles estão conseguindo receber esses equipamentos. A gente sabe que quem está ali na linha de frente vive no limite da doença, né? Nós temos, o nosso país é de uma imensa diversidade, né? Você tem aqui centros de excelência, né? Nas grandes capitais, locais de excelência, onde se respeita o IPI, se respeita o distanciamento entre os pacientes, por exemplo, na sala de espera, se faz a higienização desses pacientes, né? E você tem áreas absolutamente precárias, e não precisa ir para um sertão distante, não. Mesmo aqui nas periferias das grandes cidades, você tem áreas muito precárias, em que não chegam em quantidade suficiente os EPIs, e quando chegam, muitas vezes não são da qualidade necessária, muito menos você tem, por exemplo,
produtos para higienização pessoal, como, por exemplo, o álcool gel. Às vezes não tem nem sabonete, né? Então, os médicos e todos as organizações que trataram desse assunto, incluindo a Organização Mundial de Saúde, muitas vezes se equivocaram. Hoje se sabe que a máscara é imprescindível para a população. Eu não estou falando nem de profissionais de saúde, mas talvez a máscara, junto com a higienização e o distanciamento social, sejam as ferramentas mais úteis que nós temos. E no começo, acho que todos lembram, em que a máscara era negligenciada, não se falava da importância que se fala hoje da máscara. Hoje você anda pelas ruas da cidade, né, e você vê que a imensa maioria da população, corretamente, aderiu às máscaras, né, e quando você vê alguém sem máscara, você até estranha. Né? Vivemos uma época paradoxal. Se nós voltarmos antes da pandemia, a gente tinha medo dos mascarados, agora a gente tem medo dos sem máscara. Só para mostrar que coisas mudam ao longo do tempo. Né? Então, a população tem usado máscara. Com relação aos profissionais de saúde, eles se expuseram muito no início, foram muito expostos. As taxas de mortalidade dos profissionais de saúde, de médicos, como dos demais profissionais, é altíssima. Não é comparável com uma outra profissão que não esteja envolvida com a atenção à saúde das pessoas e o atendimento de pacientes contaminados. Né? Cada um de nós médicos conhece um colega próximo, né, ou mais de um próximo, né, que perdeu sua vida trabalhando na frente com a Covid. Mas os médicos, eles sabem do seu compromisso. É algo que me envaidece demais. Né? É isso que o médico faz. O médico nunca se afastou do seu compromisso, né? Isso vem desde a época dos leprosários, né? Nunca afastou dos seus compromissos com a intenção única de se proteger. Ele sempre coloca os pacientes em primeiro plano. Né? E isso não é dinheiro que paga, é comprometimento, é noção do dever a ser cumprido. E isso me envaidece como médico. E o senhor, recentemente, agora em outubro, né, foi eleito, então, presidente da Associação Médica Brasileira. Claro que também o senhor vai presidir a AMB num momento tão peculiar da saúde no mundo e no Brasil. Claro que a gente não vai fazer uma questão de futurologia aqui, a gente sempre usa esse termo, mas eu imagino que também, nesse momento, o senhor e o seu grupo já estão pensando em ações e como que a AMB em 2021, justamente sem essa certeza, né, de quando a pandemia vai acabar. O que o senhor pensa de saúde para 2021? Como que a AMB também, que cuida, então, aí dos médicos em todo o Brasil, que a gente sabe que cada lugar é uma realidade, pensa nesse momento? O que vocês têm conversado também com os médicos em todo o Brasil com relação a 2021 e a esse momento de pandemia que aqui no Brasil, né, estamos com números menores, mas a gente vê França, Espanha de novo tendo uma segunda onda da Covid-19. O que o senhor pode dizer para a gente? O que eu diria é de que nós temos na AMB, para a próxima gestão, plena consciência de qual é o nosso papel. E eu costumo, de maneira dizer que a AMB tem duas frentes. Isso para ser bem simplório. Há frentes essas que estão em mesmo patamar de igualdade, porque elas se interconectam. A primeira frente, melhor dizendo, é a frente do bom exercício da medicina. O que é o bom exercício da medicina? É o profissional de saúde, especialmente no nosso caso, o médico, usar do conhecimento que tem, de tudo que a medicina tem de disponível a favor de uma boa prestação de serviço. Né? Então, nós queremos que o médico possa usar para os seus pacientes, na saúde pública e na saúde privada, os melhores instrumentos diagnósticos e terapêuticos. Né? Queremos que, para isso, ele tenha necessariamente que ser suportado, né, pelas suas fontes pagadoras para a educação médica continuada, para treinamento e curva de aprendizado com novas técnicas diagnósticas ou terapêuticas. Então, a primeira frente, repetindo, é o bom exercício da medicina. A segunda frente, mas eu quero dizer no mesmo patamar de igualdade, a primeira e segunda é só por um efeito, poderia inverter aqui, não haveria nenhum problema, né? É
a boa assistência à população. Então, bom exercício da medicina, de um lado, do lado, boa assistência médica à população. Para ter boa assistência médica da população, é importante que o sistema de saúde, público e privado, primeiro se interconectem, para que a gente não gaste em duplicidade, né? Aquilo que é gasto, porque o Sistema Único de Saúde prevê essa universalidade de atendimento. Todos nós somos clientes do Sistema Único de Saúde, mas um percentual nosso que restringiu muito durante a pandemia, do lado, um sistema suplementar de saúde, né? Nós temos o SUS e temos o Sistema Suplementar de Saúde, que, se a gente quisesse denominar por sigla, seria o nosso o SUS e o SSS, né? Esses sistemas precisam conversar entre si para não haver dispêndio de recursos, né? E precisaria haver uma documentação única que desse toda a atenção à saúde que o indivíduo tenha em quaisquer locais onde ele possa ser atendido. Vamos imaginar, Júlia, que um dia você tem uma emergência qualquer que te obrigue, no local onde você está, você procurar um serviço público de saúde da rede do SUS, né? Aí você vai lá, faz os exames, é atendido naquela emergência e tudo aquilo fica guardado lá sem que ninguém tenha acesso e sem que você mesmo receba. E se receber, vai para um arquivo na sua casa, né? Nesse mundo informatizado que nós temos, isso tudo teria que ser digitalizado. Então, então, eu acho que a AMB tem essa responsabilidade de buscar essa coalizão do sistema público, do sistema privado, né? E nós temos que tentar, junto aos gestores de saúde, públicos e privados, não só fazer crítica, como oferecer sugestões. E é isso que nós nos propomos a fazer. Nesses primeiros meses de mandato, nós vamos criar plataformas, né, para assistência médica, que a serviço de grupo nós pretendemos criar, oferir públicas e privadas, né, sugestões para o meta. Mas tenho também convicção de que tudo isso passa necessariamente, lamento dizer, passa necessariamente por maior suporte financeiro. E eu vejo que nós temos um país combalido financeiramente, né, com um agravamento das nossas condições financeiras, e vejo que, por conta disso, dinheiro que deveria chegar em maior quantidade para assistência médica da população, provavelmente vão reduzir valores que já eram insuficientes. Então, temos que acabar com a corrupção, né? É muito difícil no nosso país, é uma desgraça que parece estar entranhada, né? Mas todo o esforço deve ser feito para dar transparência a esses gastos e ao mesmo tempo, tentar a integração do sistema público e privado com a plataforma postas. Nós temos um cobertor, não vai dar para fazer tudo, então nós temos que elencar aquilo que é prioritário para a população. E é assim que todo sistema de saúde tem que fazer. Eu tenho 100 doenças para tratar, por exemplo, né, ou 100 condições mórbidas para serem tratadas. Eu consigo tratar 100? Eu tenho doença para 100? Não, então eu vou priorizar, claro que eu tenho que tratar 100, eu não posso falar, você é a 99ª prioridade, a 100ª prioridade, você não vai ser tratado, mas eu tenho que alocar recursos, fundamentalmente, naquilo mais essencial para a população. A saúde, ela também é vítima da situação financeira caótica que o país vive. Pois é, e nos últimos dias em outubro, e até uma fala recorrente aí do senhor, o senhor falou, né, do Sistema Único de Saúde. Nos últimos dias de outubro, uma grande discussão no país com relação ao possível desmonte do SUS, depois foi revogado o decreto, enfim. As pessoas que talvez tenham a oportunidade de visitar outros países do mundo, que morem fora ou que passem férias, algum tempo fora do país, e que precisam usar o sistema de saúde de outros países, aí é que valorizam o SUS, né? Porque fora do Brasil, a grande maioria da questão de saúde você precisa pagar. E não é barato, às vezes, dependendo do quanto tempo você fica internado em um outro país e você não tem a possibilidade de ter, enfim, alguma coisa que consiga não pagar, né? Que é muito difícil, você paga fora do país, né? Aqui no SUS,
para quem não sabe, o SUS é um dos mais importantes exemplos, né, de questão de saúde do mundo. Eu queria que o senhor falasse, a gente está quase que na reta final do Conexão Legislativa, mas o senhor, com tanta experiência na área médica, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o SUS e o quanto ele é importante e essencial para o Brasil. O SUS permitiu, nas suas 3 décadas de existência, fazer uma grande inclusão, né, de pessoas que eram até então desassistidas. Quem viveu antes do SUS, e eu vivi antes do SUS, né, nós sabíamos que você tinha algumas entidades que dedicavam a população carente, a população sem renda, né, e eram entidades benemerentes. O exemplo mais notório que nós temos no Brasil são das Santas Casas de Misericórdia. Né? As Santas Casas de Misericórdia praticamente existem no Brasil todo. Aqui em São Paulo nós temos uma grande Santa Casa de Misericórdia. Né? Eu tenho uma honra de ter estudado na casa e pude me formar no âmbito da essência daquele atendimento. Né? Então, antes do SUS, nós não tínhamos essa inclusão. O SUS permitiu essa inclusão de números, mas o SUS vem capengando por nunca ter recebido a suplementação financeira necessária. Então, o SUS sempre foi subfinanciado e, por consequência, ele sempre pagou aquém dos valores mínimos necessários procedimentos. Tanto é verdade que eu mencionei as Santas Casas vivem uma condição, algumas delas, falimentar, porque os recursos que são aportados pelo SUS para fazer frente aos procedimentos cirúrgicos, aos procedimentos diagnósticos, aos tratamentos de alta complexidade, não pagam os custos mínimos necessários para aquele atendimento prestado. Então, o SUS é de alto valor, é um sistema público no mundo de inclusão de uma população inteira, né, de uma abrangência de atendimento global para essa população. Né? Eu acho que é um bem da população brasileira, né? Nós devemos reconhecer isso, e todo empenho deve ser feito para melhorar o SUS. Você mencionou que no final de outubro houve realmente um aceno na direção, por exemplo, de terceirizar para a iniciativa privada parte da assistência básica, né, das unidades básicas de saúde. E eu quero lembrar que a unidade básica de saúde é muito importante para a assistência da população, é a porta de entrada das pessoas, né, tanto para atendimentos não emergenciais, como, eventualmente, né, nas unidades de pronto atendimento, também são unidades básicas, para eventuais atendimentos de urgência. Né? Isso desafogou um pouco as unidades terciárias de alta complexidade. Então, precisa ter muita responsabilidade, né, transferir isso para a iniciativa privada. Né? Se isso for feito, precisa ser com cláusulas muito nítidas, muito claras. Né? Eu não tenho muita simpatia inicialmente por essa ideia, né? Mas se eventualmente chegarmos a um caos de que isso precisa ser feito, né? Antes disso, gostaria de todas, isso teria que ser feito com muita responsabilidade, passasse a ser um negócio lucrativo para as empresas, né? Que poderiam realmente recursos em detrimento de uma boa assistência. Eu acho que as unidades básicas de saúde, em que pese precariedade que ainda existe nessas unidades básicas, elas fazem um trabalho respeitável, um trabalho útil para a população. Então, não vejo com bons olhos, tanto é que o governo assodadamente fez isso num dia, no finalzinho de um mês de outubro, e no mesmo dia, curiosamente, revogou, né, porque foi a tamanha da população, das entidades médicas, que se deram conta do absurdo que seria levar aquela medida adiante sem um melhor estudo, sem discutir as sociedades médicas, sem ouvir a população, e, portanto, acho que, felizmente, recuaram em espaço. Perfeito. Dr. César Fernandes, presidente eleito da Associação Médica Brasileira. Dr. César, a gente está finalizando aqui o nosso Conexão Legislativa de hoje. Primeiro, eu agradeço o senhor pelo momento aqui de bate-papo, de conversa, levando para quem está em casa aqui, vendo a gente pela Rede Alesp, essas questões de saúde. A gente sabe que questão de saúde é um tema muito abrangente, então, com toda certeza, a gente volta a se encontrar aqui numa outra oportunidade, numa outra Conexão Legislativa, para a gente falar muito mais sobre essa questão de saúde e sobre a comunidade médica aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigada.
Eu é que agradeço essa oportunidade, sempre que convidado, estarei disponível, porque temos que conversar com a população, conscientizá-la, né, para que ela tenha noção de quais problemas nós temos, possíveis soluções, né, porque a população tem que ser parceira, né, nessa luta pela boa assistência médica e da própria população. Muito obrigado. Obrigada ao senhor. E você que está em casa vendo a Rede Alesp, você continua com a nossa programação. A gente se encontra em um outro momento, mas qualquer coisa, corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, reveja todos os programas aqui da Rede Alesp. Até já. Tchau.